Então, galera, tudo bem com vocês? Pessoas, esse vídeo de hoje é uma aula que foi feita pelo professor Robert, né? Na verdade, ele é um aluno da graduação em matemática da UFO, né? E fez aí uma aula ao vivo muito top, resolvendo questões de uma das provas anteriores do IFTM. Espero que ajude vocês. O vídeo está na íntegra, sem cortes, sem edições, tá? E aí cada um vai selecionando ali as partes mais importantes do vídeo para poder estudar. Espero que ajude vocês. Até a próxima. Vamos forte, vamos firme, e vocês vão conseguir ser aprovados se Deus quiser. Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau. Então, gente, nem o Renato falou, meu nome é Robert. É um prazer estar aqui com vocês. Se eu não estou enganado, ele me falou que vocês são alunos do Ceci Cardoso, né? Eu estudei lá também, do primeiro ao nono, e também estudei no IFTM, por isso que eu topei participar aqui com vocês hoje. É que nem o Renato falou também, a gente vai estar trabalhando uma prova de 2020, são poucas questões, das 7 até a 12, das 6 questões aí, né? Eu separei uma questão por página aqui, mas gasta bem menos que isso, é bem tranquilo, bem fácil. Fácil não é, desculpa aí, mas é bem. Sabendo os truquezinhos que a gente vai precisar aqui, vai ser bem rápido de resolver essa prova, né? Eu vou estar olhando aqui pra frente às vezes, que eu tô usando o computador para ver a tela e controlar a reunião aqui, quem entra e vê o chat ao mesmo tempo, né? Aqui na frente tá o meu telefone, porque eu não tenho câmera no computador. E aqui embaixo vai ser onde eu vou estar escrevendo para vocês verem a resolução. Então, assim, muitas das vezes eu não vou estar olhando diretamente para frente, vou estar olhando mais para baixo. Então, se tiverem alguma dúvida durante a resolução aqui, vocês podem, eu acho que levantar a mão aqui no Teams, ele faz um barulhinho para eu ouvir. Mas se eu não perceber também, vocês podem abrir o microfone à vontade e me interromper na hora que eu respondo, o que tiver ao meu alcance, tudo bem? A gente vai começar então com a questão 7, uma questão de geometria. Ela fala o seguinte no início. Para desenhar uma logotipo em forma de coração, o aluno do curso técnico em computação gráfica do IFTM realizou as seguintes etapas. Etapa 1, desenhou um triângulo equilátero ABC de lado 12 centímetros, que é a figura 1. Então, com essa informação aqui, a gente já sabe que esse lado aqui tem 12, esse lado aqui tem 12 também, e esse lado aqui tem 12 também. Por que que a gente sabe isso de cara? Porque é um triângulo equilátero. Equilátero é aquele triângulo que tem todos os lados do mesmo tamanho e todos os ângulos do mesmo grau também. E aí na etapa 2, tomando como referência os pontos médios dos lados desse triângulo, traçou outro triângulo equilátero, DEF, congruente a ABC, em que D é o ponto médio de BC e A é o ponto médio de EF. O que que ele está dizendo para a gente aqui? Que ele pegou na metade desse segmento aqui, esse segmento BC, ele pegou o pontinho que tá lá no meio, que é esse D aqui, né, que a gente chama de ponto médio, e fez um outro triângulo do mesmo tamanho, por isso ele é congruente, né? Os lados dele têm a mesma medida que que os lados do primeiro triângulo, só que ele fez esse triângulo de cabeça para baixo. Então a gente tem uma figura nesse formato aqui. E de novo, né? A gente já sabe que o primeiro triângulo é equilátero e o segundo é congruente a ele. Então ele é equilátero também e todos os lados valem 12 centímetros. E aí esse 12 vai para todos os lados de cada triângulo aí, né? E aí, na etapa 3, finalizando, desenhou o coração com dois semicírculos, de mesmo raio e centros. Aqui tem que tomar muito cuidado nessa frase aqui, e centro sobre EF. Porque a gente sabe que, quando ele está falando desses dois semicírculos, ele está falando desses pedacinhos aqui, né? Colocado de vermelho, foi melhor para enxergar. Ele está falando desses dois pedacinhos aqui. Quando ele fala que eles têm o mesmo raio, ele está dizendo que partindo do meio desse círculo aqui, esse segmento aqui tem o mesmo tamanho R, né? Perdão. E aí, partindo desse meio aqui, tem o mesmo segmento R também. Mas quando ele fala excentros, tá mal escrito, né? Quando a gente está falando de duas circunferências que têm mesmo centro, por exemplo, se uma for menor do que a outra, vai ser algo mais ou menos desse tipo aqui. É uma dentro da outra, em que esse ponto aqui é o centro das duas ao mesmo tempo. O que não acontece aqui, porque claramente as duas são duas circunferências separadas. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com esse enunciado, mas não é nada que vai atrapalhar a gente agora.
E aí ele falou que foram feitos também quatro arcos congruentes, dois deles com centro em A e o outro com centro em B e o outro com centro em C, conforme a figura 3. Perdão. E aí o que que ele tá falando pra gente aqui então? Que era como se ele estivesse considerando aqui, nesse ponto A, aqui em cima, né? Que é esse ponto A aqui, ele pegou esse segmento aqui, falou que ele é o raio de uma circunferência e rotacionou para cá, fazendo esse arco, e depois pegou esse mesmo segmento aqui, né, que é do mesmo tamanho, e rotacionou para cá, fazendo esse outro arco. E aí ele falou que o π é para a gente considerar aproximadamente 3 e raiz de 3 é aproximadamente 1,7. O que que ele está querendo no final? Qual a área do logotipo em forma de coração em centímetros quadrados? Aqui é aquela clássica questão de cálculo de área, né? Que a gente tem algumas informações que vão ser bem úteis para a gente. Principalmente a informação de que esse arco aqui, que eu estou colorindo em azul agora, é congruente a esse arco aqui que eu estou colorindo de vermelho. Que também é congruente a esse outro arco aqui que eu estou colorindo de vermelho. Que também é congruente a esse outro arco aqui que eu estou colorindo de azul agora. O que que esses arcos serem congruentes dá de cara pra gente? Isso ajuda a gente porque a gente não vai precisar calcular a área deles. Porque se a gente for verificar aqui, o desenho desse coração, ele tá passando um pouco para dentro do triângulo de cabeça para baixo aqui e saindo um pouco para fora dele aqui. E como esses dois arcos são a mesma coisa, essa área azul aqui é a mesma dessa área vermelha. Então a gente não precisa calcular ela. Se a gente tira 10 de uma coisa e coloca 10 dessa mesma coisa de volta, é a mesma coisa a gente não ter feito nada. Então, para a gente calcular a área desse coração, a gente não vai precisar considerar essas áreas aqui que fazem essa curva. A gente só vai considerar a área de dentro desse triângulo aqui, porque aí agiliza bastante do trabalho para a gente. Da mesma forma, isso acontece do lado esquerdo aqui, né? A gente não vai precisar fazer o cálculo dessa área para tirar da área do triângulo e nem fazer o cálculo dessa área aqui para adicionar na área do triângulo, porque as duas são iguais. Então a gente só ignora as duas e segue com o cálculo do que está sobressalente ao triângulo. Então, eu tô falando aqui que a área está entrando e saindo do triângulo, né? Porque é o seguinte, a gente pode encarar esse triângulo aqui, que está dentro do coração, como o que vai dar uma boa aproximação para a gente, né? Porque a gente vai ter aqui que ele, tirando esse pedacinho aqui, né? Esse daqui, esses dois aqui no caso, né? Ele tá inteiro dentro desse coração e tirando esse daqui, que tá para fora, como eles são todos congruentes entre si, a gente vai ter que esse triângulo inteiro, a área dele, né, equivalente, vai estar dentro desse coração. Então, para a gente fazer isso, a gente pode simplesmente calcular a área desse triângulo. Então, a gente sabe aqui é 12, e a gente precisa encontrar a altura desse triângulo, né? Porque, como o Renato já falou em outra aula, a área de um triângulo ela é base vezes a altura sobre 2. A gente quer descobrir a altura aqui. E a gente sabe também que quando a gente está num triângulo retângulo, quando a gente está em um triângulo retângulo, não, quando a gente está em um triângulo equilátero, a gente vai ter que, quando a gente traça a altura por qualquer vértice desse triângulo, a, o pé dessa altura vai cair no ponto médio do segmento oposto. Ou seja, esse tamanhozinho aqui, ele vai medir 6. E por que que isso vai ser útil pra gente? Porque agora a gente está num caso de um triângulo retângulo, em que essa altura aqui vale h, essa base, esse cateto aqui vale 6 e essa hipotenusa aqui vale 12. Perdão. E aí a gente vai usar então o teorema de Pitágoras. A gente sabe então que o cateto não, a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. 12 ao quadrado é 144, é igual a 44, 6 ao quadrado é 36. Ou seja,
É, h ao quadrado é 144 menos 36. H ao quadrado é igual a 100 e... Dá 138, 108 aqui. H ao quadrado é 108. Só que 108, ele é 3 vezes 36. Ou seja, perdão, quando a gente tirar essa raiz aqui, né, para a gente descobrir o valor de H, a gente vai ter dois valores possíveis. E vai ser mais ou menos aquele valor que ao quadrado vai dar 108. Como a gente está falando de um valor de uma medida de um triângulo, não tem como esse valor ser negativo, né? Então a gente vai pegar só a parte positiva. Então o H é raiz de 3 vezes 36. A gente pode separar essa, essa multiplicação aqui, né? Porque a gente sabe que a raiz de A vezes B é igual a raiz de A vezes a raiz de B. E isso vai dar então raiz de 3 vezes a raiz de 36. E aí a gente sabe, aqui no enunciado, né, ele falou que a raiz de 3 é aproximadamente 1,7, 1,7, e a raiz de 36 é 6. Aí a gente pode ir lá de novo, né? 6 vezes 1,7 vai dar 7 vezes 6 dá 42. É 42 aqui, né? E aí 1 vezes 6 dá 6. E aí vai dar 2 aqui. 6 com 4 dá 10. Tem uma casa aqui, dá 10,2. Então a área desse triângulo aqui, que eu tô colorindo agora, é 6,2. É 6,2 não, 10,2. Mas nesse coração ainda tem essas semicircunferências aqui, ó. Mas lembra que no enunciado ele falou que tem o mesmo raio? E semicírculos, né? Significa que eles iniciam e vão até dar os 180 graus aqui, né? Eles fazem essa volta aqui completinha, e se a gente junta os dois, dá uma circunferência completa, um círculo completo. Então a gente pode simplesmente calcular a área do círculo também. Então a área do círculo vai dar π vezes r ao quadrado. Perdão, tô meio gripado esses dias. E aí, lembrando o que ele falou lá no começo, é um triângulo equilátero. Se esse lado aqui tem 12 centímetros, esse lado aqui também vai ter 12 centímetros. Então, nesse meio aqui, a gente sabe que vai dar 6 centímetros, né? Esse pedaço aqui. Ou seja, a gente está em uma circunferência em que o diâmetro dela vale 6. Se o diâmetro dela vale 6 e o diâmetro é duas vezes o raio, então a gente sabe que o raio dessa circunferência aqui é 3. Ou seja, a área do círculo vai ser π vezes é, 3 ao quadrado, né, que é o raio. Ele pediu para considerar π igual a 3. Então isso vai dar 3 vezes 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3 ao cubo, que é 27. Ou seja, a gente sabe que a área de uma figura é igual a gente pegar essa figura repartida em vários pedacinhos e somar a área de cada um desses pedacinhos. Então a área desse coração vai ser 27, que é a área dessas semicírculos aqui, mais a área do triângulo, que é 10,2. Ou seja, 37,2. E aí o. Opa, calma aí que eu me perdi aqui, calma. Ó, é bom sempre tomar cuidado com isso aqui. Eu cheguei em 10,2 e assumi que estava pronto, né?
Que isso seria já a área do triângulo. Mas ele é a altura, né? Vamos verificar essas coisas. Eu quase já falei o gabarito errado aqui. Então a gente sabe que esse Hzinho aqui, ó, esse tamanho aqui, vai ser 10,2. Então a gente vai lá na área do triângulo, que tá aqui. Então a base é 12 vezes 10,2 dividido por 2. A gente pode simplificar esse 12 com 2 aqui já, então vai dar 6 vezes 10,2. Isso vai dar pra gente, aqui no cantinho, é 6 vezes 10,2. Vai dar 6 vezes 2, 12. 0 vezes 6, 0. Tá ficando apertado aqui, né? Isso aqui vai dar 62,2. Se eu não tô enganado, vai ser isso mesmo. E aí 62,2 mais 27 vai dar 2, vai dar 89,2. 88 era 20, era 61,2. 88,2. É que aqui eu tentei fazer a conta rápido para esse 6 vezes 10,2 aqui. Eu fiquei sem espaço aqui, né? Mas é um pouquinho. É um pouco mais simples do que isso, né? Tudo certo aí, Thiago? É, ficou com alguma dúvida aqui no meio do processo? Já qualquer dúvida aí pode falar que eu tento reexplicar de uma forma mais simples. Então vamos passar para a próxima questão aqui, né? Essa aqui é um pouco mais simples, eu juro. É o textinho de sempre, né? Uma imobiliária gerencia as locações das salas comerciais de um edifício. O edifício é um prédio comercial de 4 andares, com 5 escritórios em cada andar. Então tem 4 andares e 5 escritórios por andar. O que que isso está falando pra gente? Que o prédio inteiro tem 20 escritórios, né? Que vai ser 5 escritórios em um andar, mais 5 em outro, mais 5 em outro, mais 5 em outro. Então o prédio tem 20 escritórios. E aí sabe-se que nem todos os contratos de locação, que é o contrato de aluguel, desses escritórios têm o mesmo tempo de vigência, conforme é apresentado no gráfico a seguir. E aí tem o gráfico aqui, né? Nessa essa parte vertical aqui é o número de contratos de locação, e na parte horizontal é o tempo em meses de cada contrato. Então ele está falando para a gente aqui que de contratos de 12 meses, tem 4 contratos feitos, né? Contratos de 24 meses tem 5 contratos, de 36 meses tem 8 contratos, e de 48 meses tem 3 contratos. Hum. Com base nesse gráfico, o tempo médio de vigência em meses desses contratos de locação é igual a. Isso aqui a gente vai fazer uma média ponderada simples. O que que a gente vai fazer? Ah, os contratos de 12 meses, tem quantos? Tem 4. Então a gente vai multiplicar para descobrir quantos meses em contrato tem dessa versão de contrato aí, né? Quantos meses estão contratados. É, a gente vai multiplicar a quantidade de contratos de 12 meses pelo tempo dele, no caso 12. E vai fazer a mesma coisa para todos eles. Então tem 5 contratos de 24 meses, 36 contratos de 8 meses e 48 contratos de 3 meses. Inverter as coisas aqui. Tem 5 contratos de 24 meses,
8 contratos de 36 meses e 3 contratos de 48 meses. Depois que a gente faz essas multiplicações, a gente vai simplesmente somar todas elas. Porque, como eu falei, a gente está fazendo uma média ponderada, né? E a gente vai dividir isso pela quantidade de escritórios que tem, porque cada escritório tem um contrato. E como eu falei aqui antes, tem 20 escritórios, então a gente vai pegar e dividir isso aqui por 20. Isso aqui vai ficar então 12 vezes 4 é 48, 24 vezes 5 vai dar 120, 36 vezes 8 vai dar 240 mais 48, vai dar 288, e 48 vezes 3 vai dar 144. Hum, É isso mesmo? Eu lembro dessa conta aqui ser melhorzinha de fazer, viu? E a gente vai dividir isso por 20. Então vamos lá. 48 mais 120 vai dar 168. 288 mais 144, vamos fazer aqui, que é um pouquinho mais complexa essa conta, né? 4 mais 8 dá 12. 4 mais 8 dá 12. Com 1 de cima lá dá 13. 1 com 2 dá 3. 4. 432. Isso aqui dividido por 20. 168 mais 432, a gente faz aqui também. 168 mais 432. 8 com 2 vai dar 10, sobe um aqui. 6 com 3 vai dar 9, sobe com um de cima vai dar 10, sobe um aqui de novo. 4 com 5 com 6, 600. Isso vai dar 600. Dividido por 20, a gente sabe que esses zeros aqui podem se cancelar. Então vai ficar 60 sobre 2. 60 sobre 2, a gente pegar metade de 60, né? Dividir por 2, e isso vai dar 30. Ou seja, o tempo médio de vigência de mês desses contratos é 30 meses. Aqui eu marquei em cima, né? Marquei. Alguma dúvida nessa questão? Essa aqui Não, ela é um pouco mais simples mesmo. A gente vai para a próxima então, tá? Aí essa aqui, ela é complicada, viu? Eu admito que na hora que eu tava fazendo ela para preparar aqui para vocês, eu fiquei um tempinho pensando nela e demorou a sair. Mas você já tendo a ideia, você sabendo o que você precisa fazer, ela é super tranquilinha. Então vamos ver o que que a questão está falando aqui pra gente. O esquema abaixo representa o posicionamento de três cidades, representadas pelos pontos A, B e C. E as rodovias que as ligam se cruzam perpendicularmente na cidade A. Em uma rodovia, a 60 quilômetros de distância de A, encontra-se a cidade B. Na outra, a 80 quilômetros de A, encontra-se a cidade C. Um posto policial deve ser construído na rodovia que liga a cidade B até a C, conforme o desenho. E aí, só por simplicidade aqui, de visualização, eu gosto de colocar um triângulo retângulo sempre nesse formato aqui, né? Que é isso que ele tá falando pra gente aqui. Aí ele falou que aqui é o ponto A, que é onde faz 90 graus. O B e o C não fazem diferença onde a gente vai escolher. A gente só precisa ter bem registrado onde que vai cada valor. Então, por exemplo, aqui, do A pro B é o 60. Então, aqui é 60. Do A pro C é 80. Então, aqui, coloquei muito perto da margem. Então, aqui é 80. Isso aqui é uma coisa que é meio já esperada que vocês saibam para uma prova desse tipo, que é o triângulo 3, 4, 5, né? É uma coisa que as provas normalmente exigem que os alunos já saibam. Que o triângulo retângulo, da forma 3, 4, 5, ele é muito utilizado, é muito conhecido aí. E esse aqui, coloquei até invertido aqui, em comparação com o outro, ele é um triângulo 3, 4, 5. Porque, por exemplo, se você divide o 60 por 20, vai dar 3. Se você divide o 80 por 20, vai dar 4.
Então eu nem preciso aplicar o teorema de Pitágoras aqui para saber que esse lado aqui vai valer 100. Porque se esse aqui é 3, 4, 5, e para chegar nesses outros dois aqui, né? Passei de cá para cá e depois de cá para cá eu multipliquei por 20. Para eu passar isso daqui eu tenho que multiplicar por 20 também. Então eu sei que 20 vezes 5 vai dar 100. Não, eu sei a medida do lado BC sem precisar fazer Pitágoras aqui. A gente vai precisar fazer Pitágoras agora porque ele falou que ele quer construir um posto policial nessa região aqui, que faz que quando a gente liga com o ponto A, faz um ângulo de 90 graus aqui pelo desenho, né? Então a gente vai fazer esse desenho aqui agora. Ó, faz esse desenho aqui agora. Aqui tem 90 graus. E aí, a gente vai chamar esse ponto aqui que ele deu nessa interseção aqui, a gente vai chamar esse ponto aqui de D, que é onde vai ficar o posto policial. Porque trabalhar com esses nomes assim, a gente colocar o desenho, né, que ele tenha esse emblema aqui, né? Fica meio chato de a gente ficar carregando essa notação. Então a gente vai dar o nome de D, que é uma letra, é fácil da gente ficar reescrevendo ela para trabalhar. Então, vamos retomar o que a gente tem aqui. A gente tem agora dois triângulos separados. A gente tem um triângulo que é aqui onde está o 90 graus é D, para cima dele é o A e para a esquerda dele é o C. A gente sabe que do A para o C é 80. A gente vai chamar essa distância do A até o D aqui de H, né, a altura. E a gente vai falar que a distância do C até o D é X. E a gente tem outro triângulo, que é o triângulo que ele sai do D pro A também, mas ele passa pelo B aqui agora. Do D pro A é 80, é H, que a gente já sabe que é o mesmo lado, né? É, do A pro B ele sabe que é 60. E a gente vai chamar esse lado DB aqui igual a Y. Perdão. Por que que isso vai ser útil pra gente? Por que que a gente vai fazer desse jeito? Porque a gente vai, então, o DC é X e o BD é Y. Ou seja, a gente sabe que quando a gente pega esse segmento aqui inteiro, tem que dar 100. Ou seja, X mais Y é 100. Isso é uma coisa muito importante pra gente. Outra coisa também é que a gente, sabendo que a gente tem esses dois triângulos aqui agora, a gente pode aplicar Pitágoras separadamente em cada um deles. Nesse aqui, como a gente tem duas variáveis em cada um desses triângulos, a gente não vai conseguir encontrar um valor de cara igual eu tinha feito aqui nesse triângulo maior aqui. Mas a gente vai poder fazer um truque bem legal. Olha só. Aplicando Pitágoras nesse triângulo ACD aqui. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, né? Então, h ao quadrado é 80 ao quadrado é h ao quadrado mais x ao quadrado. Do lado de cá a gente vai ter a mesma coisa. 60 ao quadrado é igual a h ao quadrado mais y quadrado. Vamos isolar o h ao quadrado dos dois lados. Ou seja, desse lado de cá a gente vai ter que h ao quadrado é 80 ao quadrado menos x ao quadrado. E desse lado de cá, h ao quadrado vai ser 60 ao quadrado menos y quadrado. Perdão. Como isso aqui é h ao quadrado, isso aqui é h ao quadrado, a gente pode falar que as duas coisas são exatamente a mesma coisa. Ou seja, a gente vai ter que 80 ao quadrado menos o x ao quadrado é igual a 60 ao quadrado menos o y ao quadrado. Ou seja, eu vou passar esse 60 aqui para o lado de cá e esse x ao quadrado aqui para o lado de cá, né? Ou seja, a gente vai ter que 80 ao quadrado menos 60 ao quadrado é igual a x ao quadrado menos y ao quadrado. E isso aqui é outra coisa muito importante para essas provas, que eles costumam cobrar bastante, que é x ao quadrado menos y quadrado é x mais y vezes x menos y.
Como que eu posso lembrar dessa fórmula? Eu não sei um truquezinho de fala pra lembrar disso, né? Essa fórmula em si é mais decoreba mesmo. Mas é uma fórmula bem simples de a gente deduzir ela, né? A gente pega aqui, por exemplo, um quadrado, fala o que que é lado x, a gente pega um quadrado menor dentro dele e fala o que que é lado y, né? Não tá um quadrado quadrado, ele tá meio retângulo, né? Então, esse lado que tem y, e aqui é x. A gente quer então pegar a área dessa região vermelha aqui só, né? Só dessa região vermelha. Então vai ser x ao quadrado menos y ao quadrado. Se a gente faz simplesmente isso, a gente já pega a área daquela região que eu pintei de vermelho. Mas a gente pode também completar essa linha aqui e fazer a soma dessa área azul com essa área vermelha aqui, né? A soma dessa área azul a gente sabe fazer, porque um lado dela vale x, né? Então a gente vai dar x vezes, e esse lado aqui, ele é x, mas a gente tirou esse pedaço aqui. E esse pedaço a gente sabe que vale y. Então ele é x menos y, certo? E aí a gente vai somar a parte que está em vermelho aqui agora. A gente sabe que o tamanho desse pedaço aqui, desse lado, é y. Então isso vai dar y vezes, e de novo, esse pedaço aqui, ele é x, que é o grandão, menos o y desse pedacinho aqui. Então vai dar x menos y. E aí apareceu o x menos y aqui, x menos y aqui. A gente pode colocar o x menos y em evidência, e aí vai ficar x mais y então. E aí deu aquela mesma formulinha que a gente tem ali. Lembrando, para você realizar a solução de uma questão, você não precisa fazer esse processo todo aqui. É mais uma forma de você lembrar dessa fórmula, se você não tem ela decorada, né? Lembrar ela com o desenho. Mas se você sabe ela decorada de cara, que é o ideal, então aí tá tudo certo. E a gente pode aplicar isso aqui para esses números também, né? Ou seja, 80, vou colocar na ordem que eu deixei aqui, não, mais primeiro. 80 mais 60 vezes 80 menos 60 é igual a x mais y vezes x menos y. 80 mais 60 é 140. 80 menos 60 é 20. E aí, x mais y, lá de cima a gente já sabe aqui, ó. X mais y dá 100. Então isso aqui vai dar 100 vezes x menos y. E aí a gente pode passar esse 100 dividindo aqui, né? Então a gente vai ter que x menos y é igual a 140 vezes 20 dividido por 100. A gente tira 10 de cá, 10 de cá. Então x menos y vai dar 14 vezes 2, que é 28. Então a gente vai juntar essas duas informações que a gente tem agora. Quais informações? Que x mais y é 100 e que x menos y é 28. Então x mais y é igual a 100, x menos y é igual a 28. É um sisteminha de equações de duas equações e duas variáveis. Como que a gente pode resolver esse sistema aqui mais simples? A gente pode simplesmente somar as duas linhas, né? Então a gente faz essa soma aqui. A gente vai ter então que x mais x é 2x, y mais menos y vai dar zero, então fica só 2x, igual a 100 mais 28, que é 128. Se a gente toma metade disso aqui, a gente sabe que x é 64. E aí vamos voltar lá. Qual deve ser a distância do posto policial até a cidade C? O posto policial é esse ponto D. Então a gente quer saber qual que é o valor de C até D. Como a gente falou que a distância de C até D é o x, e a gente achou que o x é 64, então a distância do posto policial até a cidade C é 64, gabarito letra C. Isso aqui é a questão que eu achei mais difícil dessa prova desse ano aqui, que é de 2020, né? Eu, alguém ficou com alguma dúvida? Pode continuar, refazer alguma coisa que não entendeu?
Tá bom. Tá terminando aqui já também, né? Questão 10. De acordo com a Organização das Nações Unidas, a ONU, cada pessoa precisa de 3,3 mil litros de água por mês, cerca de 110 litros por dia, para atender às necessidades de consumo e de higiene. No entanto, no Brasil, o consumo por pessoa pode chegar a mais de 200 litros por dia. Uma forma de economizar água é reduzindo o tempo durante o banho. Considere que um banho de 15 minutos, sejam gastos 135 litros de água. Ao reduzir o banho para 5 minutos, vai obter uma economia considerável de água a cada banho. É, Isso aqui é uma questão clara de regra de três, né? Que ele quer que vocês façam uma proporção aqui. Mas a gente pode pensar um pouquinho na lógica da questão, né? Na lógica do mundo real também. Como ele está falando de quantidade de água gasta em um banho, e ele não fala que tem mudança na, na vazão da água, né? Ele só fala que gasta uma certa quantidade por banho, no caso, em comparação com esses 15 minutos aí, a gente pode simplesmente pensar que a pessoa vai abrir o chuveiro e não vai fechar, né? Vai ficar uma água saindo constantemente ali. Então, cada minuto vai ter uma quantidade fixa de litros. Se a gente está multiplicando por 3 para subir aqui, né, de 5 para. Vamos dividir por 3, que é mais simples aqui. Dividiu por 3. Para a gente descobrir quantos litros vai gastar, né, nesses 5 minutos, a gente pode só dividir por 3 aqui também, né? É um pouco mais rápido do que a gente fazer a regra de 3 inteira. Então, por banho, essa pessoa vai passar a ter 130, gastar 135 sobre 3 litros. Esse seria o gasto por banho se fosse de 15 para 5 minutos agora. Aí a pergunta da questão: se uma pessoa tomar apenas um banho por dia, o volume economizado de água em 30 dias será de. O que que ele quer saber? Tá, ele gastou essa quantidade de água aqui. E aí, ele fez isso por 30 dias. Se a gente fazer essa divisão, essa multiplicação com essa divisão aqui, né? Esse 3 aqui se corta com esse 3 aqui, fica 10. Então vai dar 1.350. Isso aqui é o que ela consumiu, né? E ele tá perguntando o volume de água economizado. Aí a gente pode fazer também o cálculo de 135 vezes 30, que era o quanto ela usaria se ela não tivesse diminuído essa quantidade, esse tempo de banho. Então, 135 vezes 30 vai dar esses 1.350 aqui vezes 3, né? É a mesma coisa que a gente. É, 1.350 vezes 3, que isso aqui vai dar pra gente 4.050, né? 4.050. E aí, então, o que que ela economizou? Ela economizou o quanto ela gastava normalmente, menos o quanto ela gasta agora. Então, esse aqui vai dar 4.350 menos 1.350. Isso aqui vai dar zero, zero, zero. Ela economizou 3.000 litros por mês. No caso, nesses 30 dias, né, que ele tá pedindo. E aí, ele tá dando. Isso aqui é em litros, né? Eu não lembro se o Renato já falou com vocês, mas a gente tem uma medida comercial, né, que a gente usa o metro cúbico, que 1 metro cúbico cabe em 1.000 litros, né? É uma medida fixa aí que a gente tem combinada na ciência e no mercado mesmo, né? Então, a resposta para essa questão aqui seria ou 3.000 litros ou 3 metros cúbicos, né? Já que essa pessoa economizou 3.000 litros. No gabarito não tem essas opções. E o que que acontece se você chegar na hora da prova, ter certeza que a sua solução está certa,
e, no gabarito não tiver as opções, você pode ficar tranquilo. Você pode marcar qualquer uma delas, você pode até deixar em branco. Mas eu recomendo você marcar pelo menos uma delas por garantia. Porque que acontece? Não tem essa, essa opção de gabarito aqui, não tem nas opções que eles deram. O que que isso significa? Muito possivelmente essa questão vai ser anulada e quem foi prejudicado por ela, no caso vai ser todo mundo, né? Porque não seria possível acertar essa questão, vai receber a pontuação dela. Então, assim, é possível que você deixe ela em branco, mas é melhor que você faça um chute. Até se você não tem certeza de se a sua solução tá certa, essa perfeitinha, é melhor você errar do que você não fazer nada nessa prova. Tem prova que é melhor você deixar em branco mesmo. E aí, só não é questão desses avisos, né? Nesse caso aqui, a gente teria que ter uma sexta opção, 3 metros cúbicos, né? E aí, vamos continuar então. Essa questão 11 aqui, ela é uma questão chata, porque a gente precisa fazer alguns pensamentozinhos ali no meio que vai demandar conta, mas ela não é uma questão difícil, a gente precisa ter uma boa noção de proporção das coisas, né, de porcentagem. Então vamos lá. No processo seletivo para ingressar no IFTM, foi concedido um tempo X para a realização de todas as provas. Língua portuguesa, matemática, história, geografia, biologia, física e química, inclusive a marcação do cartão resposta. Um candidato gastou um terço desse tempo X com as questões de língua portuguesa. Então, vou colocar aqui português. Um terço de uma coisa é um dividido por 3. Se ele gastou um terço do X, é X sobre 3. Ele gastou esse tempo com as questões de língua portuguesa, ou seja, ele ficou com x menos x sobre 3, e isso vai dar 3x menos x sobre 3, que vai dar 2x sobre 3 de tempo restante para ele, depois que ele fez a prova de língua portuguesa. E aí, 25% do tempo restante com a parte de história, geografia, biologia, física e química. Ou seja, desses 2x sobre 3, ele gastou um quarto disso, que é 25%, com as outras provas, né? E um quarto disso vai dar esse 2 aqui, ele pode se cortar com um 2 se tem na flutuação desse 4, vai ficar x sobre 6. Ou seja, aqui é história, geografia, biologia, física e química. Ele gastou x sobre 6. A partir daí, resolveu as questões de matemática, empregando 80% que ainda lhe restava, ou seja, ele tinha antes 2x sobre 3 de tempo restante. E ele gastou x sobre 6 do que ele tinha, do total, né? Isso vai ficar para ele, então, a gente vai multiplicar por 2 aqui, vai dar 4x menos x sobre 6, que isso vai dar 3x sobre 6, que vai dar x sobre 2. Fazendo essas questões mais, essas continhas aqui mais rápido, porque a gente tá ficando meio sem tempo, né? Vocês têm uma aula de ciências agora às 3, mas vocês podem fazer com calma quando vocês estiverem fazendo a questão, né? Vai dar x sobre 2 que ele ainda tem de tempo. E aí, como o exercício falou, né? Ele gastou as questões, ele resolveu as questões de matemática usando 80% desse tempo que ele ainda restava. Se ele ainda tinha x sobre 2 e ele gastou 80%, a gente sabe que 80% é 4 sobre 5, né? Isso aqui vai dar, então, é, 2x sobre 5. Foi o tempo que ele gastou com as questões de matemática. Então, matemática, 2x sobre 5. Né? É isso mesmo. E aí, depois disso, ele gastou 5 minutos preenchendo o cartão resposta. Cartão resposta foi 5 minutos. E entregou a prova faltando 22 minutos para o término do tempo X estabelecidos. Restante
22 minutos. Quantos minutos ele usou para resolver as questões de matemática? Para isso, a gente precisa saber quanto que é o tempo total que ele tinha, né? Ou seja, a gente precisa saber quanto que é o x. Então, a gente pode fazer uma conta bem simples aqui. A gente sabe que x era o total que ele tinha. Isso tem que ser igual ao tempo que ele gastou com as provas, com as questões de português, que é x sobre 3, mais o tempo que ele gastou nas questões de história, geografia, biologia, física e química, que é x sobre 6, mais o tempo que ele gastou com as questões de matemática, que é 2x sobre 5, mais o tempo que ele gastou respondendo o gabarito, que é no cartão resposta, que vai dar 5, mais o tempo que ele entregou a prova e ficou sobrando depois que ele entregou. No caso, mais 22. Ou seja, x é igual. Perdão. Vou fazer essa continha aqui mais rápido também, né? Isso aqui vai dar 27x sobre 30, porque eu já tinha feito a conta em outro documento antes, já tinha resolvido essa questão, né? Mais 27. Ou seja, a gente vai isolar x de um lado só, então vai ficar x menos 27x sobre 30 igual a 27. Isso vai dar 30x menos 27x sobre 30 igual a 27. 30x menos 27x vai dar 3x sobre 30 igual a 27. Esse 3 aqui pode simplificar com esse 3 aqui, fica 10. Então vai dar x sobre 10 igual a 27. Ou seja, o tempo total que ele tinha para a prova era de 27 vezes 10, que é igual a 270 minutos. Mas ele perguntou o exercício quanto tempo ele gastou com as questões de matemática. E como a gente notou aqui, isso, a questão de matemática foi 2x sobre 5. Então é 2 vezes 270 sobre 5. Então isso vai dar 2 vezes 270 dividido por 5, vai dar 54. E isso vai dar 108, né? Então o gabarito aqui seria letra C. E para a última questão, é uma questão bem simplesinha que a gente pode usar algumas coisas. Por exemplo, a gente pode perceber um padrão aqui que eu vou explicar melhor depois. Ou a gente pode usar é, progressões aritméticas, né? Não sei se vocês já viram, mas tem algumas ferramentas que a gente pode usar aí. É questão 12. As figuras abaixo foram feitas com palitos de fósforo. Na primeira etapa, monta um triângulo, que é essa aqui, né? E nas etapas seguintes, vai acrescentando triângulos conforme a sequência representada abaixo. Então vamos fazer uma anotação aqui pra gente. Na primeira etapa, eu vou chamar de E1, ele tinha 3 palitos. Na etapa 2, a gente pode contar aqui: um, 2, 3, um, 2, 3, um, 2, 3. Então, na etapa 2, ele tinha 9 palitos. Só que acontece, 9, ele é 3 mais 6, né? Palitos. Tô colocando aqui já em 3 mais 6 porque eu já sei qual que é o padrão que vai ter ali. Na etapa 3, ele tem todo o desenho que a gente já viu antes. E depois, então a gente sabe que aqui é 9, né? Esse pedaço aqui é 9. Depois ele coloca um, 2, 3, 4, 5, 6. Então é 9 mais 6, que é igual a 3 mais 6 mais 6, que é igual a 3 mais 2 vezes 6 palitos. Na etapa 4, é o desenho que a gente já sabe, mais um, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, o desenho que a gente já sabia era da etapa 3, que vai dar é, 15, né? 15 mais 6, que ele adicionou na etapa 4. E isso vai ser 3 mais 2 vezes 6 mais 6, né? Esse 3 mais 2 vezes 6 é da etapa 3. E esse mais 6 aqui é o da etapa 4, que ele adicionou agora. Isso aqui vai dar 3 mais 3 vezes 6 palitos. O que que a gente está verificando aqui?
que ele vai ter sempre esse 3 aqui, né, aparecendo. Ah, de outra cor aqui. Ele vai ter sempre esse 3 aqui aparecendo na quantidade total que a gente tem. E aí a gente vai ter que na etapa N, né, que é a etapa N, ele vai ter esse 3 que sempre repete. E aqui é um N menos um, né? Então vai ser um N menos um vezes os 6 palitos. Ah, eu não consegui perceber esse padrão do N, né? Não saberia dizer como fazer desse jeito aqui exato. Não precisa, a gente pode simplesmente olhar o padrão dos números mesmo. Perdão. Então, a gente tem que na etapa 4 ele está multiplicando por 3 aqui. Na etapa 3 ele está multiplicando por 2. Na etapa 2 ele está multiplicando por um, né? Que secretamente tem um vezes esse 6 aqui. Então, a gente pode supor, né? é, a gente pode levar em consideração isso. Então, ele está pedindo aqui um número de palitos de fósforos necessário e suficientes para a construção da 21ª etapa. Ou seja, o E21 vai ser esse 3 que sempre aparece, a gente já viu, mais esse número aqui menos um. Então, 20 vezes 6 palitos. A gente sabe que 20 vezes 6 aqui, né, vai dar 120. E aí, 120 mais 3 dá 123. Ou seja, gabarito letra E aqui. Alguém ficou com alguma dúvida? Algum problema? Acho que não vai ter tempo, né? Tá. Tem como o senhor poder me falar quais foram os assuntos que o senhor colocou em cada questão para mim poder anotar aqui Ah, para mim claro. revisar Ó, depois? olha só, nessa primeira questão aqui, a gente usou áreas de figuras geométricas, né? A gente usou a área do triângulo, né? É, a área do triângulo aqui é base vezes altura sobre 2. A gente usou a área do círculo, que é πr ao quadrado. A gente usou o conceito de triângulo equilátero. A gente usou o conceito de congruência, né? Congruências, para a gente saber o que que a gente poderia cortar de uma coisa com a outra. A gente Uhum. usou a noção de, de somas de áreas mesmo, né? Por exemplo, se a gente tem uma figura desse tipo aqui. Se a gente tem uma figura que seria desse tipo aqui. A gente quer saber a área dela, é muito complicado a gente saber direto. Então a gente pode fazer algo desse tipo aqui, e a gente faz alguns recortes. E aí a gente fazer a área da figura toda, é a gente fazer a área dessas figuras pequenas e depois somar cada uma delas, né? A gente usa isso para saber trabalhar melhor com a área desse triângulo aqui, principalmente nessas curvinhas aqui. E aí a gente já usa essas questões assim. Agora já na próxima questão, a gente usou média ponderada, mas simplesmente a gente multiplicar a quantidade de uma coisa pelo peso dela, depois a gente faz todas essas somas e divide pela quantidade total de objetos, né? Uhum. Na próxima questão, a gente usou o Teorema de Pitágoras, principalmente, para a gente descobrir esse valor 100 aqui, para a gente descobrir esse valor, para a gente encontrar essas duas equações aqui, e o sistema de equações, né? Claro, que era a parte mais importante aqui. Não a parte mais importante, mas sem o sistema de equações a gente não conseguiria finalizar a questão. Então, aqui é Pitágoras, é, sis- sistemas de equações. É, e a noção, né, de como o Teorema de Pitágoras pode ser aplicado, porque, por exemplo, aqui no desenho, ele deu pra gente que nessa região aqui, ele faz um ângulo de 90 graus.
Se ele não Uhum. desse isso pra gente, a gente não conseguiria aplicar o teorema, porque ele só é válido para triângulos retângulos. Então a gente tá bem atento a esses detalhes assim. Já na próxima questão aqui, a gente usou proporção, né? A gente poderia ter feito regra de 3 aqui, mas você pode perceber que era só dividir por 3. A gente pode fazer isso mais rápido. É um corte de caminho ali que a gente pode estar fazendo. E aqui, sistemas de medida, né? O sistema de medida internacional, a gente sabe que 1 metro cúbico é equivalente a 1.000 litros. Então, você pode usar isso, principalmente nessas questões, que ele te dá o problema em litros e depois cobra em metros cúbicos. É simplesmente fazer uma conversãozinha ali. E aí, de novo, ah, vamos supor que aqui tinha sido 3.672. Ah, eu não sei quanto isso é em metros cúbicos, mas eu sei que 1 metro cúbico é 1.000 litros. Então eu venho aqui 3.672 e x metros cúbicos. E aí eu faço a regrinha de 3, né? Então, regra de 3 é uma coisa que é sempre muito cobrada. Até no Enem, né, depois do ensino médio, é cobrado a regra de 3. Teorema de Pitágoras. São coisas que são muito importantes a gente ter conhecimento bem forte delas. Sim. Aqui no, na questão 11, a gente usou, foram algumas coisinhas de proporção, né? A gente saber o quanto em frações uma porcentagem representa. Então, por exemplo, eu usei que 25% é 1/4. Eu usei que 1/3 é 1/3. Eu usei que 80% é 4/5. São valores específicos que não é obrigatório, mas é sempre importante você saber de cabeça, que pode te poupar muito tempo. E aí depois foi só soma de frações, né? É uma resolução de equação simples. E aqui é perceber um padrão, né? Que aqui ele está sempre adicionando só 6. E aí é perceber esse padrão aí. Não é muito difícil, mas é importante colocar em uma forma de escrita que você perceba esse padrão. Porque se a gente fosse fazer aqui, por exemplo, o E1, ele seria 3, o E2 ele seria 9, perdão, o E3 ele seria 15, o E4 ele seria 21, mas a gente não consegue perceber muita coisa diretamente disso, o suficiente para a gente encontrar o 21. Por isso que eu fui colocando nesse formato aqui, né? De 3 mais uma coisa vezes 6, que era a quantidade de triângulos que ele ia adicionando. Ô, valeu então, pessoal. Boa prova para vocês e boa sorte, viu? Até mais.